São 8h26. Vereador Yara Bernardi, muito bom dia. Está aqui conosco no Jornal da Ipanema. Tudo bem, vereadora? Bom dia, como tá, Ercolim, Pedrinho, todo mundo, a Rosana, tudo bem, tudo tranquilo. O Urbano que tá ali quietinho, comportado agora, por enquanto. Bom dia a todos os ouvintes da Ipanema. Daqui a pouco, depois do meio-dia, ele perde um pouco o comportamento, né? Eu passei um pito nele hoje, mas depois. Meu Deus do céu, a preocupação nossa é Urbano Martins aqui no carnaval. Falar nele, meu Deus do céu. Falar nele, você vê que a fantasia rasgada, uma coisa louca, né? Falar nisso, não rasga a fantasia, mas sai no carnaval, né, vereador? O bloco também. Depois, né? Quanto tempo? Faz tempo já, hein, vereador? O bloco depois tem 34 anos. Ele veio Você assim sai como... desde o começo. Sim, ai, que legal. Sou fundadora. Como um bloco de resistência na época da ditadura e continua um bloco de resistência. Ele sai, não tem patrocínio de prefeitura, nós usamos várias entidades, contribuem, o Sindicato dos Metalúrgicos é um que sempre ajuda com o caminhão de som. E eu conhecia crianças pequenininhas que iam no colo da mãe, hoje lá desfilam junto com a gente. Que maravilha, muito legal. Edson Borracha. É um bloco familiar. O Edson Borracha está entrando aqui, participando conosco também do Jornal de Ipanema. Muito obrigado. Ederson Ferraz também. O Edson Borracha vai no bloco? Não, só tá falando bom dia, cumprimentando a gente então aqui, né? Mas tá convidado, né? Muito obrigado. Olha, o assunto com a vereadora Yara Bernardi é a CPI da Saúde, ela é relatora da CPI da Saúde e também um trabalho que ela fez em 40 escolas, aproximadamente, até mais de 40 escolas em 5 meses, fazendo um levantamento. Mas a vereadora Yara Bernardi, nós estávamos conversando aqui sobre os blocos, sobre carnaval, né? Tem o bloco do depois, tem um trajeto curto, relativamente, do bloco, e alguns blocos que nós tínhamos aqui na cidade de Sorocaba, que saíam independentemente do poder público, né? Sim, tinha autorização e tal. Mas iam, concentração, geralmente no Campolim. Só que o que aconteceu? Esses blocos eram de amigos, de pessoas conhecidas, e estava aberto a todo mundo participar. Só que todo mundo, entrou gente que, olha, foi um arraso. Realmente, graças a Deus, não aconteceu coisa pior. Entrou pessoas que estavam a fim de barbarizar mesmo, né? Ou acabou atrapalhando porque não conseguiu conter os ímpetos. Muito adolescente com bebida, muito adolescente com bebida. Você se lembra, né? Sim, claro. Ali no Campolim ficou adolescente caindo pra tudo quanto é lado. Depois vem como que vende bebida. O negócio é o seguinte, a própria vereadora viu isso daqui, eles vão em esses supermercados aí, o maior geralmente vai, compra aquela quantidade de bebida e depois distribui. Então não tem como, é muito difícil. Um dos últimos foi o Carnaval do Balde, que eles punham as bebidas dentro de um balde de gelo e depois largavam os baldes lá, o pessoal recolhendo. Mas era tomando de balde. Ele deixava os baldes pra tudo quanto é lado. Então, é uma questão de conscientização. Agora, você não pode, por causa, evidentemente, dessas pessoas, né? Desses excessos, que a gente até entende, já fomos adolescentes também, né? Mas a gente não pode permitir, evidentemente, que se acabe com o espírito principal desses blocos, né? Infelizmente, deu uma arrefecida aí nessa participação, mas o depois continua firme e forte, né? Sim. E também não vai até esse trajeto mais tradicional que engloba mais pessoas, né? O nosso começa na Avenida Eugênio Salerno, em frente ao Estadão ali. Sei. E vai normalmente até a praça antiga do Fórum Velho, Praça Frei Baraúna. E muitas vezes o 28 de setembro nos recebia quando tinha carnaval. Maravilha, tá aí então, o bloco depois se fazendo presente. Quando sai o bloco depois? Sexta-feira agora, amanhã. Sexta-feira, amanhã. A partir das 19 a concentração em frente ao Estadão, na Avenida Eugênio Salerno. Tá certo. Vereadora Yara Bernardi, a senhora é relatora da CPI da Saúde. Essa CPI da Saúde, que está instalada na Câmara de Vereadores, conta com a senhora como relatora, com o vereador Lúcio Piscini, com a vereadora Fernanda, com o vereador Renan, fazendo parte. E tem analisado contratos na saúde aqui, da área de saúde aqui em Sorocaba, é isso? Os maiores contratos e as ações na área da saúde que aparecem como mais problemáticas. Os valores altíssimos, por exemplo, uma empresa que foi contratada em 2019 para administrar 2 pronto-atendimentos da Zona Norte e da Zona Oeste. A empresa Diretrizes tem um contrato de R$52 milhões por ano. Outras empresas, uma delas que Viver Sistemas e outra que era encarregada de fazer o prontuário eletrônico de todos os pacientes que passam pela rede de saúde. Nunca aconteceu, tem um contrato de mais de 10 anos, R$1 milhão pago por ano, recontratou uma outra, mas não existe o prontuário. O prontuário é importantíssimo. Se você chega num PA, se você chega num hospital, num pronto-socorro,
saber sua vida. Claro, quem é você, por onde claro. você passou, que remédios você toma. Exatamente. Para um médico atender a pessoa sem conhecer a vida dela, e muitas vezes a pessoa, meu marido é médico, ele conta, chega lá, ele começa a investigar o paciente, o que é que tem. Depois lá no final da consulta ele lembra o remédio que ele está tomando, mas eu estou tomando não sei o quê. Ou ele não sabe o nome do remédio que está tomando. Mas, vereadora, ficou claro. Inclusive nós falávamos isso aqui recentemente, né? É muito simples, tá todos os postos, né? Os locais de saúde. Informatizado. Lógico. Pelo amor de Deus. Agora, mas o porquê que a CPI tá investigando isso? O que tem a ver? Porque o prontuário eletrônico não existe. Mas isso não é uma questão para organizar a CPI, não é para se fazer uma proposta. Então, vocês fazerem uma proposta, mas o ano secretário passado, de saúde, o que nós põe estamos prontuário examinando? eletrônico. O foco da CPI é a crise financeira que aconteceu o ano passado, com esses contratos, escolhemos os contratos maiores. O que aconteceu no mês de agosto e setembro, que já não havia mais recursos na saúde, a cidade se lembra. Aí aquela ameaça, não vamos pagar os hospitais, os PAs não estão recebendo. Foi um drama na cidade. Todo mundo se manifestando. A Santa Casa, por exemplo, que é o Hospital Público de Sorocaba, ficou com atraso, sem receber. Não sei se entra dinheiro. A Secretaria da Fazenda não sabia se explicar por que o orçamento da saúde acabou no mês de agosto e setembro. Aí no final pagaram atrasado. Até hoje não sabemos se os recursos ainda estão em dia. Vereadora, foi o descontrole financeiro de um dos maiores orçamentos da cidade. Mas o recurso da saúde, orçamento é previsão orçamentária. Eu estou falando isso porque eu ouvi isso, de que não só na saúde como em alguns outros setores, o orçamento não foi o que se previu, o que se fez, e evidentemente que faltou dinheiro. Não quer dizer que eu vou prever 1 milhão, por exemplo, para a saúde, vai ser esse 1 milhão que vem. Perfeito, mas essa previsão, eu me lembro, quando a prefeita Jaqueline assumiu, e isso é um relacionamento muito ruim entre Fundo Municipal de Saúde, administrado ou não pelos secretárias e secretários que por aí passaram, acho que 8 ou 9 secretários de saúde, e a Secretaria da Fazenda. Um orçamento que se concretizou de 580 ontem até foi o Conselho Municipal de Saúde apresentando o relatório, 585 milhões, quase 586. A prefeita entrou, 3 dias depois ela fez uma reunião com os secretários municipais, convidou os vereadores para saber a situação financeira. Ela estava assumindo. Eu saí da reunião descansada, porque o secretário da Fazenda, arregalado, deixou todo mundo tranquilo. Dali um pouco não tinha mais dinheiro para pagar ninguém da saúde, acabou o orçamento, era uma coisa escandalosa na cidade. Isto, aquilo, não, todo saído tranquilo e fez uma exposição para os secretários novos. E já chegou a detectar alguma irregularidade, vereadora? São orçamentos milionários que nós estamos examinando. Tem algumas coisas que eu não posso ainda adiantar para vocês. Por exemplo, essa questão do prontuário, é uma empresa que está aí há quase 10 anos, ela nunca implantou o prontuário na saúde. É grave, se você perde dinheiro, você perde tempo, você perde pacientes com isso. Peraí, vamos explicar então, voltar um pouco. Tem vários contratos que a CPI está examinando. Falava sobre o prontuário eletrônico, eu dizia, mas poxa, vocês têm que, evidentemente, fazer uma indicação, cobrar do secretário. Mas então já existe uma empresa fazendo esse prontuário eletrônico? Isso, claro. 10 anos está fazendo? Porque eu não sou... Ela faz uma parte e não faz a outra. Mas está pago? Sim, ela ganha mais de 1 milhão por ano. E qual a justificativa para não estar pronto? É isso que nós estamos examinando. A próxima oitiva é trazer essas entidades para saber. Não é minha praia esse negócio de informática, mas parece que não tem grande segredo, nem... Nós já ouvimos a secretária Kelly, que foi secretária de saúde, acho que 8 ou 9 secretários de saúde que nós tivemos. Secretária Marina, secretário Watanabe. Ninguém soube explicar o que essa empresa faz, de onde ela veio, quando é que ela vai fazer, se vão encerrar o contrato com ela. Em 2018 se pensou, abriu-se o edital para contratar uma outra empresa para fazer o prontuário. É uma maluquice, é um descontrole total orçamentário. O Fundo Municipal de Saúde, quem administra de fato é a Fazenda em conjunto com a saúde. Se a saúde tem competência, não tem. Eu assisti cenas lamentáveis no conselho da briga da Fazenda com a saúde. Até quando vai essa CPI? Tem prazo para ela terminar? Acho que nós vamos terminar no máximo em abril, no mês de abril. Em abril, então nós temos mais 2 meses, pouco mais 2 meses aí para terminar essa. O foco é o descontrole que aconteceu o ano passado, por isso chamamos para exame e oitivas a
os responsáveis por aqueles maiores contratos da área da saúde. Tá certo, eu acho que nesse aspecto... A terceirização, se ela foi, eu vou chegar a uma conclusão, a terceirização dos PAs com a empresa de diretriz, se ela foi positiva ou negativa para a cidade, eu acho que foi negativa. A falta de decisões com relação à policlínica, por exemplo, ia fechar a policlínica, ia terceirizar a policlínica, e assim por diante. Ô, vereadora, tem o nosso Biratã Vieira, grande Bira, ele tá falando aqui, eu acredito inclusive, viu, Bira, que isso aqui não é feito a prefeitura de Sorocaba, é feito a faculdade tá sabendo de algum problema existente entre convênio Faculdade de Medicina daqui com a Faculdade de Medicina de Fernandópolis, vereador Diário Bernardi? Tem alguma coisa? Eu sei que tem problemas seríssimos em Fernandópolis com relação à universidade, a Revalida, fraudes do Revalida, uma série de questões. Se não me engano, o reitor está até afastado lá, né? Isso, números falsos com relação ao número de alunos da Faculdade de Medicina, mas que tem algum relacionamento com Sorocaba, eu desconheço. Então o que eu estou entendendo é o seguinte, que esses alunos do 5º e 6º anos, eles poderão vir para Sorocaba fazer a medicina aqui em Sorocaba, é isso, né, Bira? Onde e como? Tá aí, bom, isso daí é a PUC que tem que ver, né, vereador? Sejamos, né? E outro detalhe, não tem nada a ver isso aqui com o poder público, né? Não. É entre faculdades. Então a Faculdade de Medicina de Fernandópolis está com problema mesmo, né? Isso. Nós não queremos, por exemplo, que nesse ano de 2020 aconteçam de novo os dramas com relação à administração dos recursos da saúde. Tá certo. Que ele seja bem administrado e não tenha aquelas crises que pararam a cidade, né? Então, só concluindo esse assunto que não tem nada a ver, mas já que nós abordamos aqui, o Bira está falando que esses alunos, segundo o que está se comentando, do internato, viriam concluir, ou vêm concluir o curso de medicina em Votorantim e Sorocaba. Votorantim. Muito obrigado. Tá aqui a nossa Yara Bernardi. Acho que já sobre esse assunto aqui, nós já abordamos a saúde, porque ela, a Diária não pode, convenhamos, né, vereador? Você não está podendo falar o que já se apurou até Algumas agora. Algumas coisas não. Então, a próxima audiência, nós vamos estar falando. A próxima audiência já para a semana que vem, após o carnaval. Só diga uma coisa, a senhora está visualizando que tem coisa errada? Sim, senhor. Não é só a má gestão, não? Não teria. Coisa errada que eu digo intencional. Sim, não teríamos aberto uma CPI se não tivéssemos essa convicção. Coisa errada intencional. Sem dúvida. Eu sou muito cuidadoso. São as heranças que a prefeita Jaqueline recebeu da administração Crespo. Eu sou muito cuidadoso para abordar determinados assuntos pelo seguinte motivo. E logicamente que não vai eximir de culpa, de responsabilidade, mas o foco é totalmente diferente. Muitas vezes se faz um planejamento errado. A gente vai fazer uma reforminha na casa da gente, pisa na bola. Imagina uma cidade como Sorocaba, isso que eu tô falando. Esse tema da saúde, você fala de planejamento. Eu escuto o doutor Watanabe, que está há muitos anos na prefeitura municipal, sempre que ele é, como se diz, ou técnico, ou está auxiliando, ou ele é secretário. Ele já anunciou inúmeras vezes a contratação de profissionais e se fazer a prioridade para a rede básica. Que no posto de saúde, na unidade básica de saúde, existem os especialistas, os médicos para atender, que não vá todo mundo para um PA, um pronto atendimento, porque não encontrou, porque as filas nas unidades básicas de saúde já não atendem as pessoas como deviam. Ele anunciou, pessoalmente eu ouvi, que haverá concurso para a área da saúde, a prefeita Jaqueline. Então, profissionais médicos, as equipes de apoio, então ela vai, acho que até o final dessa semana anunciaria. Já foi anunciado o concurso para a área da educação e também para os profissionais da área da saúde, para que finalmente esta promessa de tanto tempo que se priorize as unidades básicas de saúde com profissionais para atender as pessoas no dia. Tá certo. E não com aquelas consultas marcadas para dali um ano numa unidade básica de saúde, que não se admite isso. Tá certo. Falando sobre escolas agora, 40 escolas a senhora visitou, aliás, visitou. Não é CPI, né? Visitou porque está fazendo um trabalho dentro da sua área, que é a sua praia também, a educação. Aliás, a vereadora Yara Bernardi, ela foi representante no governo Lula e no governo Dilma, do MEC para o estado de São Paulo. Ela era representante do Ministério da Educação e Cultura para o estado de São Paulo, dentro do governo petista. Então ela tem, e é professora também, tem uma ampla experiência dentro dessa área de ensino e está fazendo esse trabalho. É por conta desse trabalho, essa peregrinação pelas escolas de Sorocaba, fazendo um levantamento dos problemas. Faz 40 anos que
Eu atuo na área da educação, fui sindicalista do Sindicato dos Professores. Começou, era menor de idade, pequena, era auxiliar lá, né? Levava mamadeira para as crianças. Eu comecei a lecionar com 20 e poucos anos aqui na região toda, Mairinque, Alumínio, São Roque, Itapevi, Votorantim, Sorocaba. Nós, visitando as escolas, eu fui relatora do Fundeb. Sempre que o deputado Lipe aparece aqui, um deputado federal, eu ligo para vocês, como nas outras rádios, e pergunto: e o Fundeb? É o Fundo de Educação Básica que financia toda a educação no Brasil, desde a creche até o ensino médio. O Congresso está parado com isso, alertando aqui os profissionais da educação, os prefeitos, os vereadores, que isso é uma tragédia se não votarem até o mês de junho o novo Fundeb. Ele termina em 2020. Onde que tem que votar? No Congresso Nacional. Ah, sim. É uma emenda à Constituição. Certo, é o Fundo de Educação, vai para o Brasil inteiro, né? Eu fui a relatora, recurso é o que determina a distribuição de recursos para a educação e sustenta cada criança em qualquer ponto desse país que ela tenha vaga assegurada. E se não votarem, eu conversei com o deputado Lipe, ele falou: ele não estava prestando atenção nisso. Foi uma resposta que ele me deu um dia, eu quase caí de costas, porque é um drama para as prefeituras, uma falência se elas não tiverem Fundeb votado esse ano. Ercolinha. Oi, Lincoln, bom dia. Bom dia a todos os amigos. Bom dia. Que a vereadora Yara Bernardi, quando deputada federal, foi relatora do Fundeb, sim, né? Do projeto de lei do Fundeb. A primeira proposta de fundo, né, que vem a partir da luta de Anísio Teixeira em 1930 no Manifesto dos Pioneiros da Educação, Anísio que o Brasil Teixeira, hein? Ele já pregava: temos que ter um fundo fixo nesse país para financiar a educação para todos. Referência em educação no Brasil. Porque financiamento para a educação para todos só em 2006. O Brasil atrasadíssimo nessa parte. Só em 2006 que nós conseguimos. A primeira proposta de Fundeb fomos nós que elaboramos. Depois o governo Lula assumiu, fazia parte do programa do governo Lula ter um fundo. Mas vereadora, vamos falar aqui de Sorocaba. 40 escolas em 5 meses. Qual o problema de escola? Se não tiver Fundeb, Sorocaba também é impactante para todo mundo, para toda a educação brasileira. Eu comecei a visitar as escolas porque eu queria discutir o Plano Municipal de Educação e principalmente aquela meta que estava como prioritária de escola de tempo integral. Sorocaba tirou as oficinas do saber, que era onde a criança fazia segundo turno, e começou a montar creches, quer dizer, terminou as escolas de tempo integral na prefeitura. Esse é o tema que eu queria discutir. Chegando nas escolas, era assustadores os problemas que a gente encontrava de infraestrutura, segurança, então nem se fala. Diminuiu um pouco esse ano. Roubo de fios, assaltos, roubo de merenda, de computadores, chegarem nas escolas os profissionais da educação e encontrarem a escola detonada. Essa do Jardim Capitão aqui, ao lado do CEAGESP, acho que foi 19 ou 20 vezes assaltada. E vimos assim uma tragédia na questão da infraestrutura, escolas afundando, escola com rachaduras, problemas seríssimos de goteira, mofo. As escolas do Sorocaba 1, todas elas estadual e 3 municipais, construídas numa área de aterro que hoje está afundando. Todo tipo de problema, falta de recursos e empresas que foram contratadas que sem fiscalização nenhuma nunca faziam de fato o que deveria ser feito nas escolas. Foi isso que eu fui encontrando e fiz esse relatório de visitei perto de 45 e continuo, porque eu vou na escola e o diretor, pelo amor de Deus, vem aqui ver a minha escola, que ela está com um problema seríssimo, na Vila Barão, na cidade inteira, porque não tem empresa contratada nenhuma, já acho que desde o ano passado, quase um ano, empresa contratada para fazer a manutenção das escolas. Elaborei um projeto de lei que chama Dinheiro Direto na Escola. Tem o dinheiro direto da escola federal que vem para o diretor e a comunidade escolar administrar, que é um municipal. Enviam a parcela de recursos para a escola, que os pequenos problemas não vão se tornar grandes porque o diretor e a comunidade escolar conseguem administrar. Esse relatório eu já entreguei para o secretário de Educação e ele anunciou que até o final dessa semana sairiam 2 licitações. Uma equipe para cuidar só da infraestrutura das unidades básicas de saúde e da área de saúde e outra para as unidades e para a rede de educação. Então é positiva já essas visitas, porque não sou só eu, os vereadores todos
assim de forma até esparsa. A escola do bairro tal, a escola do bairro tal, o vereador Donizete falando do Éden, o vereador Fausto falando lá do Parque das Paineiras, o vereador Silvano falando de outra região. Eu procurei fazer um relatório do que eu vi é uma amostragem boa. Nós temos 169 escolas, eu visitei perto de 45 agora. 169 escolas? É bastante, hein? Puxa vida. Tem um orçamento, um dos maiores, mais de 500 milhões. E as empresas que foram contratadas antes sem fiscalização eram um desastre. Olha, o Júlio Frois está entrando aqui. A Casa Grande e a JB, administradas pela Secretaria de Obras, e foram péssimas, ouvindo os relatórios dos professores e dos diretores de escola. O Júlio Frois está entrando aqui. Muito obrigado, viu, Júlio? Ele tá falando, só para efeito da informação precisa, com relação à designação, né? Ele está falando que em 2006 era Fundef, depois que mudou para Fundeb, né? O primeiro fundo criado no governo Fernando Henrique só priorizava o fundamental, que era estranhíssimo, né? Não trabalhava com educação infantil, não trabalhava com o médio, dava uma prioridade para o fundamental e as coisas se desligavam. O Fundeb hoje financia desde a creche, educação infantil como um todo, até o ensino médio. Tá certo. Deputada, ex-deputada Yara Bernardi, mas o nosso coração será sempre a eterna deputada Yara Bernardi. Tá combinado, então. Que trouxe aqui para Sorocaba nosso fiscal, que foi, sem dúvida, uma guerreira lá em Brasília, conseguiu aprovar projetos importantes. Até agora, há pouco tempo, teve um projeto que era seu, né, Yara? Lá de trás, que foi aprovado. Qual projeto que era, Yara? É a lei do minuto seguinte. Lei do? Minuto seguinte. Que ela regulamenta o atendimento nos hospitais públicos, na rede pública de saúde, para as vítimas de violência sexual. É um protocolo. É um protocolo. Que era totalmente desobedecido e se tornou lei. Aqui. O protocolo é a orientação formal que os médicos têm de como atender, como tratar determinado e não é só o atendimento médico, como um todo. É o procedimento total, né? No caso do atendimento médico, a referência aqui que as pessoas devem procurar é o conjunto hospitalar. Tá certo. Tem mais 2 leis de sua autoria, né, Yara? A lei que tipificou e tornou crime o assédio sexual. Eu tipifiquei no Código Penal o que era violência doméstica, antes da Lei Maria da Penha. Violência doméstica é isto. A lei que retirou do Código Penal todos os termos discriminatórios contra as mulheres, que vinham desde a década de 40, e a lei da homofobia, que criminalizou a homofobia, que foi aprovada na Câmara por unanimidade, mas foi paralisada no Senado. E o Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, agora decidiu recentemente que o texto da nossa lei é absolutamente correto. Aliás, a deputada Ercolim, ela foi citada algumas vezes no voto do ministro Celso de Mello, né? Então, porque o teor da nossa lei que foi debatida a exaustão estava correto. Eu gostaria de dizer o seguinte, tem muita gente, ela sabe disso, que é contra a ideologia, o partido. Hoje nós estamos aí nessa polarização toda, mas eu acho que ninguém pode questionar a seriedade com que a Yara leva avante seu trabalho como parlamentar e foi como deputada federal. Prova disso são essas leis aprovadas aí, e ela teve força lá no parlamento para entrar em pauta essas votações. A gente sabe disso, que tem deputado lá que briga, que esperneia com projeto, não consegue fazer. E pouquíssimas mulheres. E pouquíssimas mulheres. Outros parlamentares vão lá passear, né, Yara? Faz parte do jogo, tudo bem. É engraçado que Sorocaba teve 3 deputados federais de ideologias completamente diferentes, né? Mas que fizeram um trabalho de muito destaque e relevância nacional. Foi. O falecido agora recentemente deputado constituinte Teodoro Mendes, né? Deputado Panunzio e a deputada Yara, né? Deputado Panunzio também, a lei de... O deputado Panunzio foi deputado de situação. Do governo Fernando Henrique o tempo todo, e líder do Fernando Henrique. E a senhora teve... mas você também foi de situação quando você aprovou suas leis, era do claro PT. Que sim. Então, porque eu digo que o deputado Panunzio, ele de ações concretas, de trazer recursos e projetos nacionais para a cidade de Sorocaba, desconheço. Agora, o deputado Panunzio? Não, ele trouxe bastante. O quê? Trouxe as verbas. Não havia projetos no governo Fernando Henrique para... As verbas todas para a despoluição do Rio Sorocaba vieram de emendas Não, o governo dele. Lula, por favor. Mas vieram de emendas do deputado Panunzio. A Unesp aqui, tá certo que é do governo do estadual, foi o Panunzio que trouxe.
Sim, para disputar. Mas assim, para fazer a disputa com o fiscal. Mas o que eu digo é que assim, são deputados que tiveram um destaque nacional. Foram deputados de destaque. Ele foi presidente de comissões importantíssimas. E conseguiram aprovar leis, porque hoje em dia a gente fala de deputado como destinador de emendas, né? O que eu acho um absurdo. E esses deputados, eles conseguiram aprovar leis que o deputado Panunzio, a lei de regularização fundiária, o deputado Teodoro Mendes foi importantíssimo na elaboração da Constituição, e a deputada Yara Bernardi, todas as leis que nós citamos aqui. Quando você fala de emendas. E hoje a gente tem deputado que a gente nem sabe, né? Outro dia falavam de um deputado que estava de licença médica. A gente falou aqui, mas como deputado de licença médica, nem sabia, os caras nem sabem que tem deputado. Você falou das emendas. Quantos recursos eu tentei trazer para Sorocaba para projetos daqui da cidade e foram perdidos os recursos por questão política. Por não aceite, né? Eu lembro de várias creches que a senhora tentou designar recursos pelo FNDE. Foi do Proinfância, quando eu já era representante do MEC, a cidade se recusava a fazer a parceria. Eram 9 ou 11. Quando a cidade fez a parceria, o prefeito Lipe foi cobrado assim demais, nós ganhamos 10 de cada. 10, né? 10 eu era responsável por esse programa no estado de São Paulo e Sorocaba não assinava. Eu passava vergonha em Brasília, Sorocaba não assinava. Precisa assinar, né? Agora, vereadora, tem uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa, Patrícia. Não, eu sei que a senhora não é a melhor pessoa para fazer essa pergunta. Está com compromisso a vereadora, mas ela só pergunta prioridade para Patrícia. Do concurso da educação. A senhora tem alguma novidade? Porque a gente lembra que a prefeitura. Eu soube da Secretaria de Educação e falando na administração e falando nas licitações que todo o projeto de concurso municipal já está fechado. Quem está examinando agora é a VUNESP, porque a VUNESP está examinando o projeto que a prefeitura mandou. E eu até penso assim, a cidade vai ter que se preparar para esse concurso, porque vem gente do Brasil inteiro, da região inteira, fazer o concurso aqui em Sorocaba, porque os salários são bem mais significativos que outras cidades. É aquele tipo de concurso para mais de 100 mil candidatos, né? Isso, provavelmente. Pode nas áreas. E vai ter 100 mil? Quantas vagas são? Não sei, a prefeitura que vai abrir ainda. Mas são muitas vagas, mas porque... Muitas quantas? Mais ou menos, Lincoln, chuta aí. Eu acho que de auxiliar de educação, o déficit deveria ser de umas 80, 90 vagas, até mais. Tem que ficar pronto para a rede. Mas no total, quantas vagas você acredita? Eu acredito que seja umas 250 vagas. Você está falando 100 mil para 500 vagas, vamos aumentar. Isso, eu trabalho com esses números, isso. 500 vagas, 100 mil pessoas? Tem gente do Brasil inteiro para cá, a cidade vai ter que... Porque assim, a gente tem casos de concursos pequenos aqui, concurso para 30 vagas, que você tinha 30 mil inscritos. Pelo amor de Deus. E vai ter, foi prometido e anunciado já pela Secretaria de Saúde, concurso para a área da saúde, principalmente para a rede básica de saúde, equipes e médicos. Para você ter ideia, Ercolinha, a prefeitura tinha feito o último concurso que ela abriu, se não me engano foi para, eu não lembro para que área que foi, ela tinha feito uma previsão de 25 mil vagas. Ela teve que fazer um aditivo para mais 25 mil e depois ainda mais um aditivo. Foi agora. Vagas, 25 mil candidatos. Então, para 25 mil candidatos, né? Depois mais um aditivo 25 mil e depois mais um outro aditivo menor ali e eram bem menos vagas. Isso é uma questão muito positiva do governo Jaqueline deixar o concurso pronto para que o ano 2021 nós já tenhamos os profissionais na área da saúde, na área da educação preparados para subir e não ficar com eventual. Esse ano ela pode contratar ou não? Por conta da lei eleitoral, ela não dará pode contratar. Tempo. Não dará tempo, até o meio do ano o concurso será realizado. É esse o compromisso que foi anunciado, tanto da saúde como da educação. 8 horas e 55. E a contratação de empresas para fazerem os consertos nas escolas, a infraestrutura das escolas e da área da saúde. Tá certo. Sebastião e o André estão aqui com você. O André já tá olhando pro relógio, mostrando para você lá, né, André? É ela que é culpada. Faladeira demais? Não, mas falou coisa legal. O J. Ferreira tá falando aqui. Próxima vez a gente traz o Fred aqui, assessor da Yara Bernardi. O Fred é mais light, o André tá muito ditatorial. O J. Ferreira tá falando, a seriedade e o comprometimento dessa mulher são coisas raras na política atual. Yara Bernardi, muito obrigado. Muito obrigada a todos os ouvintes da Ipanema, o espaço de vocês aqui, porque às vezes a gente consegue trazer notícia boa. Sem dúvida. Não, onde você não me deixou falar e dar minha opinião sobre a questão do palavreado chulo horroroso do presidente Bolsonaro com relação a jornalista. A minha opinião era aquela. Cabe impeachment? Olha,
Quem que... para com isso, qualquer coisa agora impeachment. Não é pra você que eu tô falando, tô falando pra quem tá Eu falando. Eu fiquei indignada, mas não espantada. Porque é essa maneira que ele se comportava conosco no Congresso, com a bancada feminina, era um horror. Você chegou a ter embate com o Bolsonaro? Claro. Falava horrores da gente. Eu liderava a bancada feminina por muitos anos. Aquele dia da Maria do Rosário eu vi o vídeo. Tudo bem, mas a Maria do Rosário provocou. Ele estava dando uma entrevista para a Rede Globo de televisão, o Jair Bolsonaro. Ela entrou de abelhuda no meio da entrevista. Ela seria entrevistada também. Mas esperasse a hora dela. E ele ficou louco. Eu também ficaria. Tem um vídeo depois que eu assisti. Você não daria um soco numa deputada, ele né? Ele não deu soco nenhum, Yara. Ele não deu. Ele segurou, pôs a mão à frente para não invadir a entrevista. Não deu, Yara, exagero. Daí ela foi toda chorandosa lá no negócio. Peraí. Aliás, ontem na Assembleia Legislativa aconteceu um fato também de uma briga entre entre deputados estaduais, né? O Douglas Garcia do PSL e uma deputada do PSOL que eu não me lembro o nome, mas ele acusando a deputada de tê-lo agredido com socos e tudo. Eu tenho esse vídeo, mas a gente ainda não conseguiu baixar esse vídeo, receber na Assembleia Legislativa e a gente vai até... noite de reforma administrativa, previdência, o caramba. Era nessa discussão. E a gente vai ouvir... Depois disse que o Dória não é Bolsonaro, né? E a gente vai ouvir a deputada Maria Lúcia também, que é presidente do Comitê de Ética. Quando ele usou esse palavreado chulo, eu me indignei, mas não me espantei, porque isso era a prática dele no dia a dia, defender as mulheres, os homossexuais, os indígenas, tudo sempre. Tem um vídeo da forma mais baixa do mundo. Tem um vídeo da deputada Yara Bernardi, Ercolinha, que eu nunca... Eu assisti esse vídeo que um leitor nosso do IP Online mandou, só que depois eu não consegui resgatar esse vídeo, que era uma entrevista da deputada Yara Bernardi, ela dando a entrevista e o Bolsonaro, na época também falando deputado, horrores do lado, né? Passa atrás, ela começa a falar um monte de horror, interrompe a entrevista da deputada, que era ao vivo, aí eu deveria agredi-lo, então? Como ele fez com a Maria do Rosário? Tudo bem. Deputado disputa, debate, se xinga, mas às vezes trocava um soco lá. Às vezes trocava um soco assim no plenário, porque é um ambiente muito masculino, violento até. E acontecem esses embates. Agora a mulher é mais difícil. O Bolsonaro era um que fazia todo tipo de provocação, as mais baixas, as mais suas. Yara Bernardi, muito obrigado. Disponha da gente. Sempre. E me veja no Zap quando eu mando meus recados. Reclama pro Lincoln Salazar. Ele veja meus recados, Lincoln, quando eu mando as coisas no Zap. Ele falou assim. Aí a Yara tá enchendo muito saco. Isso, mas aqui eu não vou ver é nada. A vereadora Yara Bernardi, ela participa. Aqui, é que eu cheguei um pouco mais tarde aqui. Você viu dos cavalinhos que eu falei? Acabei de ver aqui a manifestação aqui da vereadora Yara mandando os cavalinhos na estrada de Ipatinga, rumo a Jorge Wetto, cavalos na pista. Tem uns 6, 7 cavalinhos lá. E quando vocês dois não me atendem, ainda apela pro Pedrinho. Tá certo. Bom dia a todos, obrigado. Muito obrigado. Yara Bernardi, vereadora, participando ao vivo conosco aqui do Jornal da Ipanema.